Eles vão te mandar para a prisão ou, no caso de Trump, e eu já avisei sobre isso, assassinato. Então eu disse, se você não está preparado para ir para a prisão, se você não está preparado para sacrificar sua vida, você está na linha de trabalho errada. Isto é uma guerra política total entre dois lados dos Estados Unidos que não se suportam. Cada lado pensa, eles acham que somos bárbaros, nós achamos que eles destruíram o país, achamos que eles são perigosos, eles acham que somos além de perigosos. Nas 2 primeiras semanas de Donald Trump no cargo, ele iniciou um programa de deportações em massa. Demitiu altos funcionários do FBI, encerrou o DEI em todo o governo, cortou bilhões de dólares em gastos desnecessários, demitiu dezenas de milhares de trabalhadores do governo e encerrou o status de proteção temporária para centenas de milhares de imigrantes ilegais. Meu nome é Stephen Eggington, e juntando-se a mim para discutir as primeiras semanas do segundo governo, Trump está Stephen K. Bannon. Estamos testemunhando uma campanha de vingança? Uma campanha de vingança pelo presidente? Acho que qualquer coisa menos isso. Lembre-se, a vingança dele será a nova era dourada. Acho que o que você está vendo é uma desconstrução focada do Estado administrativo e a derrubada do Estado profundo. Nós chamamos isso de dias de trovão e as pessoas devem entender que o retorno político do presidente Trump começou quando ele voltou para Mar-a-Lago com a sala de guerra e o grupo. E esse esforço de base se transformou na estratégia de distrito, apoiando-o o tempo todo. Esse é o lado político que a maioria das pessoas pensa ser tudo, mas o outro lado eram esses intelectuais públicos. O America First Party Institute, sob Brooks Rollins e Stephen Miller, o America First Law, sob Miller, o Center for Renewing America, sob Russ Vought, o infame Projeto 2025. Mas isso era para olhar os setores de tudo o que queremos realizar, aprofundar-se nas políticas e começar a formar equipes. Lembre-se, podemos começar a todo vapor, com 4.000. São 4.000 pessoas para controlar um governo, que tem cerca de 10 milhões de funcionários, sendo 2,5 milhões de burocratas civis, 2,5 milhões de militares, cerca de 5 milhões de contratados em algum nível executivo. Então, são cerca de 10 milhões que controlam um orçamento de 6,5 trilhões por ano em ativos de não sei, 75, 80 trilhões. Então é massivo. E eles têm trabalhado por anos, e agora você está vendo os dias de trovão. Todo dia há, você sabe, 5 ordens executivas, 10 mais ações executivas. Legislação que foi iniciada ou assinada, todos os tipos de outras atividades. Você sabe, tudo desde libertar reféns até libertar. Os caras que estavam na Venezuela, as pessoas que foram lá para tentar libertar o povo na Venezuela. Então tudo, em todos os aspectos. Então não é vingança, é realmente colocar as coisas no lugar certo. O povo americano meio que exigiu isso, eles votaram por isso e estão recebendo. O que acho incrível é a falta de oposição. Nas últimas 2 semanas, o que é que aconteceu com a resistência? Acho que você verá, eu quero fazer a analogia meio que do Partido Conservador para o Partido da Reforma. Esta na ordem estabelecida, eles ficam tão preguiçosos porque controlam as alavancas do poder. Eles controlam a comunidade financeira, ou seja, a comunidade financeira, a comunidade tecnológica, os corporativistas, as universidades, a cultura pop, a alta cultura, a mídia, e eles ficam preguiçosos. O que? Eu não estou chocado, estou surpreso com a rapidez com que as ideias evaporaram. O que quero dizer com isso quando você diz sem resistência? Vamos dividir em partes. Número 1, nas audiências de confirmação, e acabamos de ter Tulsi e Bob Kennedy aprovados, o que disseram que nunca iria acontecer. Depois que conseguimos a aprovação de Pete Hegseth, disseram que nunca iria acontecer. Se você voltar e seu público olhar para as audiências de confirmação, Marco Rubio está delineando o fim da ordem internacional baseada em regras do pós-guerra. Pete Hegseth está falando sobre uma revolução nos assuntos militares. Russ Vought e realmente Scott Bass estão falando sobre um novo modelo econômico para os Estados Unidos baseado em receita externa. Olhando para isso, o que chamamos de porta dourada ou mercado dourado. Grandes ideias apresentadas sobre isso, realmente essa revolução de Trump, o que ele chama de revolução do bom senso. Não há resistência.
Há pessoas atacando as falhas pessoais ou fraquezas desses indivíduos, mas não há resistência. Praticamente nenhuma resistência às ideias. E ideias têm consequências. Então, se você olhar para a resistência nas ruas, muito disso, lembre-se, é como é financiado. É por isso que a USAID é tão importante. Então, estamos sufocando e cortando o oxigênio, porque isso realmente não foi financiado por muitos grupos privados. Todo esse dinheiro foi um fundo de reserva através do governo. Então, quando você fala sobre resistência em todos os níveis, eles foram destruídos. Eles foram destruídos de suas fontes de financiamento, a mídia está meio que, está quase como um cachorrinho agora, né? Porque seu público colapsou, e uma das razões para o colapso do público é que eles mentiram para eles o tempo todo sobre como iriam vencer. Então, em todos os níveis onde haveria resistência, houve apenas um colapso absoluto. Além disso, os democratas, porque como venho dizendo há muito tempo, são governados por esse grupo de octogenários. Essas pessoas se recusam a ceder o poder. Os chefes de comitê, eles tiveram um protesto ontem, e os chefes de comitê dos democratas são todos. Você sabe, caras brancos em seus 70 e 80 anos, que nem sequer conseguem. Você sabe, se comunicar com um público jovem. Então não, está destruído. Isso vai voltar à medida que as coisas avançarem. Mas a resistência ao Trump 2.0 tem sido menor do que a resistência dos Tories ao Partido da Reforma de Nigel Farage. E isso é meio difícil de acreditar, já que parece que quase não houve resistência a isso. Então, você está onde está, e eu acho que minha teoria do caso de inundar a zona e dar tudo sem freio é apenas atacar, continuar avançando, inundar a zona, sobrecarregá-los. Isso se torna uma questão psicológica. Eles nem sabem o que escolher e decidir. Você vê isso. Eles estão sobrecarregados, sem saber para onde se virar, não têm alavancas de poder e por isso estão à deriva. Quem você acha que deveria estar no topo da lista de alvos do DOJ de Trump? Bem, primeiro acho que temos que voltar ao ponto de que sou um grande defensor de que a transparência radical e a desclassificação são nossos melhores aliados. Acho que apenas na era Trump temos que voltar ao início e sou um defensor muito forte de que o DOJ não pode lidar com isso porque eles têm muito acontecendo. Para realmente garantir que nunca passemos por outro período de instrumentalização, acho que um procurador especial tem que fazer isso de forma geral e o procurador especial, então, volta. Até mesmo antes de Trump ser presidente. Você volta ao Crossfire Hurricane, volta a Cambridge, volta ao envolvimento do MI6, volta ao envolvimento dos Five Eyes em tudo isso. Você vai ter que ir a alguns lugares que as pessoas não querem ir, mas isso tem que acontecer. Precisamos descobrir sobre a comunidade de inteligência como um todo. Você tem que voltar à farsa da Rússia, tudo isso. Você tem que voltar à eleição roubada. Você tem que voltar ao JT6 para chegar ao fundo disso. E então as vastas conspirações contra o presidente Trump para indiciá-lo 92 vezes em acusações que só com as coisas de Jack Smith dariam 300 anos em uma prisão federal para que ele morresse lá. A razão pela qual eles foram tão exagerados, eles nunca pensaram que estaríamos de volta. Eles pensaram que estávamos acabados. Podemos prender Bannon, Navarro, Trump. Eles estão acabados. Foi exatamente o oposto e essa é uma das razões pelas quais eles estão tão chocados e tão desorganizados na resistência. Eles ficaram preguiçosos, certo? E não trabalharam os grandes músculos, não fizeram as repetições necessárias como nos esportes para estar no controle das coisas. Além disso, eu acho que mais investigações têm que continuar sobre a pandemia. Mais investigações têm que ser feitas sobre como tivemos a invasão do nosso país muito organizada. Quem pagou por isso? Quem fez isso? Então, para mim, há uma série massiva de investigações que precisamos ter para que o povo americano possa entender completamente como o aparato surgiu, como foi armado e então como foi usado contra o povo americano em tudo, desde a pandemia até coisas como a invasão do nosso país. Então, eu acho que estas são investigações massivas. Se eu me sentisse confiante de que o Congresso poderia fazer isso com debates, eu defenderia isso. Acredito que você precisa ter um grande júri, precisa de evidência sólida, e tudo isso precisa ser tornado público. Mas eu acho que isso continua por anos. E, para mim, é uma das coisas mais importantes que poderíamos fazer. Isso tem que acontecer, ou não teremos um país.
só nós vencermos e mudarmos algumas, mudarmos fundamentalmente. As coisas, o estado administrativo não vai, você tem que ir, o câncer está no corpo, está metastatizando. Agora estamos aqui parando isso no estado administrativo, no estado profundo, né? Mas você tem que voltar à fonte da doença e não apenas eliminá-la, mas realmente entender isso, estudar como aconteceu e quem é o responsável. E eu acho que muitas pessoas irão para a prisão. Quero dizer, eu acho que muitas pessoas vão para a prisão por muitos anos. Pouco antes de Biden deixar o cargo, ele emitiu uma série de perdões para seus aliados, perdões preventivos e assim por diante. Você acha que esses ainda devem ser aplicados? Há alguma maneira de contornar esses perdões? É um tópico bastante fascinante. Acredito que Biden esperou demais porque ele estava tentando ser bonitinho e não queria ter. As pessoas estavam entrando no Capitólio para a posse e ao meio-dia é quando você faz o juramento. Tradicionalmente você faz o juramento por volta do meio-dia. Então, oficialmente, o mandato termina ao meio-dia, do dia 20. As pessoas estavam entrando por volta das 11 horas e eles estavam anunciando perdões. É assim. É assim que eles estavam envergonhados dos perdões para a família, etc. Acho irônico, já que fui para uma prisão federal. E não fui para um campo. Eu fui a uma prisão, fui a um bloco de celas em uma cela. Em uma prisão para 800 homens que tem 1.200 prisioneiros, devido à superlotação. As pessoas que me colocaram lá são que pensaram que eu nunca retornaria e nunca voltaria. Nancy Pelosi meio que foi deixada de lado porque todos os democratas mais velhos são vistos como ineficazes. Mas o comitê do J6 foi implorar por perdões. Isso é inédito. Eles se aproximaram da Casa Branca e colocaram uma enorme pressão sobre Biden para lhes conceder perdões preventivos gerais, o que nem sabemos se é legal. Isso nunca aconteceu nos Estados Unidos, exceto uma vez tecnicamente com Nixon. E Nixon realmente tinha Comitê Judiciário da Câmara que estava prestes a emitir acusações criminais contra ele. Então não foi como se ele não... Você sabe, eles tinham um processo que durou mais de um ano. Nixon sabia especificamente do que seria acusado quando isso aconteceu. Coisas relacionadas. Então não foi um perdão preventivo geral. Foi meio que feito para garantir que ele tivesse um acordo. Eles garantiram isso a ele para que ele pudesse sair da Casa Branca e eles pudessem seguir com suas vidas. Isso é totalmente diferente. As pessoas que me colocaram na prisão por uma contravenção por 4 meses, o que também as pessoas não entendem, em uma prisão federal, a prisão em que eu estava tem mais de 100 anos, nunca teve uma contravenção. Um dos guardas, um dos executivos, um dos caras lá me disse uma vez que não conseguiam encontrar uma contravenção no sistema federal. Nossas prisões estão tão superlotadas que nem tem espaço para os criminosos. Então, essas pessoas, Liz Cheney e Benny Thompson, as pessoas que foram atrás de Trump e deram recomendações criminais contra Trump, que Jack Smith então alinhou para 300 anos de prisão, crimes para 300 anos de prisão para Trump, e mandaram Peter Navarro para a prisão, e mandaram 1.000 pessoas do J6 para a prisão. Essas pessoas então foram implorar por um perdão pelo que tinham feito. Estou pensando, uau, o que eles fizeram não pode resistir a um escrutínio. Então, em primeiro lugar, acho que tecnicamente, e tenho sido um grande defensor disso, que o Departamento de Justiça não deve efetuar nenhum desses, ou temos que seguir outro caminho porque vamos responsabilizar essas pessoas. Isso será uma parte massiva da investigação da vasta conspiração criminosa, não apenas contra o presidente Trump e não apenas as pessoas envolvidas, mas o que realmente aconteceu. Eu não tenho tempo. E não nenhum desejo ardente no meu coração por vingança, não é. O que eu tenho é que isso nunca pode acontecer novamente. Felizmente, eu sou um irlandês durão o suficiente para conseguir passar aos 70 anos, 4 anos e 4 meses na prisão, o que não é fácil. Essas prisões são bastante perigosas por causa das drogas, certo? E da violência que vem das drogas. É realmente para as pessoas do J6 e outros, e pessoas que não têm meus recursos financeiros ou você sabe, teimosia, coisas que precisam ser protegidas. Nunca podemos permitir que isso aconteça novamente. Eu sei que muitas pessoas estão dizendo que se fossem para a prisão ficariam devastadas pelo que teriam que enfrentar. As pessoas do J6 eram tão arrogantes, tão convencidas no Departamento de Justiça, porque nunca pensaram que as pessoas de Trump voltariam e agora estão apavoradas. E eu ouvi que a equipe de Jack Smith está bastante chateada por não terem recebido indultos.
Eu apenas diria a eles: contratem advogados. Vocês sabem, talvez queiram verificar países que não tem tratados com os Estados Unidos, certo? Vocês podem querer considerar, sabem, viver o resto de suas vidas lá, porque investigações vão acontecer. Nós não podemos, e o presidente Trump não tem tempo para isso. Ele está fazendo o que precisa, mas há pessoas ao seu redor. Você já pode ver com as pessoas indo para o Departamento de Justiça. O Emil Bovey tem sido uma estrela nos últimos 3, ele é o terceiro na hierarquia. As pessoas ao redor do presidente Trump que Boris Epstein colocou lá são extraordinárias. Então, pessoal na Inglaterra deve entender, nós vamos ter, coisas acontecerão diariamente, mas haverá grande investigação que não é conduzida por Trump, por outras pessoas, para garantir que isso nunca aconteça novamente em nossa república. Você está satisfeito que não vai voltar para a prisão? Porque eu sei que havia um caso em Nova York contra você. Obviamente você não está protegido. Não, eu não acho. Eu não acho que vou para... É uma acusação totalmente forjada quando eu construí o muro. Passou de dizerem, ele roubou 22 milhões de dólares e fez isso de todas as pessoas em Manhattan. Eles apenas em um processo judicial ou neste tribunal há um mês, disseram que é cerca de 50 mil reais que eu dei ao veterano que não tinha pernas, com o dinheiro que estavam me pagando para fazer todo o esforço organizacional que fiz em torno do muro. Então não, estou muito confiante de que não vou para a prisão novamente. Mas sabe de uma coisa? É um Alvin Bragg. Agora sabemos que o dinheiro do site foi para apoiar Soros, para apoiar isso. Tudo isso é manipulado. É a mesma situação que deu ao presidente Trump. Você sabe, o considerou culpado de 34 crimes, então você não pode ter um julgamento justo. Você sabe disso. E eles colocariam o presidente Trump, e se ele não tivesse vencido, seu público entende, o presidente Trump eles teriam tentado colocá-lo na prisão por uma década em Nova York. Então isso é perigoso, é tão manipulado, e estamos vendo as pessoas agora começarem a rejeitar isso, mas não, eu me sinto confiante. De que isso não vai acontecer. Mas eu digo às pessoas, não pensem que isso é, a menos que nós... Aqui você está vendo como o presidente Trump estava nesses anos de chamado de o leão no inverno. E o que o estabelecimento republicano garantiria, eles iriam a Mar-a-Lago para garantir que o leão estivesse na jaula. Nós estamos trabalhando todos os dias no lado político ao nível das bases e também ajudando a guiar essas instituições que estão fazendo o trabalho árduo de política e construindo equipes e redes para garantir que quando ele retornar, porque ele pensou muito sobre isso, que tenhamos velocidade de disparo para levar isso adiante e realizar o que queremos realizar, que fomos impedidos de fazer na primeira vez. Uma dessas é uma grande ideia, chamada de teoria unitária do executivo. Agora, antes de Dick Cheney se envolver com o Congresso e o que o presidente Trump pensa de maneira bastante diferente. E é aqui que você vê Roosevelt, Mike Davis, Mark Paoletta e outros que são alguns dos advogados e advogados constitucionais envolvidos nisso. A teoria unitária diz que, pela nossa Constituição, o presidente tem 3 papéis definidos. Número 1, ele é o diretor executivo do governo do Zerno. Número 2, ele é o comandante em chefe dos serviços uniformizados, o militar. Terceiro, que eles nunca querem falar, ele é o magistrado-chefe John Tondell e o principal oficial de aplicação da lei do governo. Agora, desde Watergate, e Watergate foi realmente um golpe legal contra Nixon, não tanto a CIA estava envolvida, outras pessoas estavam envolvidas, Woodward e Bernstein, a mídia, mas foi realmente o juiz Sirica, um juiz federal, trabalhando com advogados no Comitê de Impeachment da Câmara, também trabalhando com advogados no DOJ, que agora sabemos que fizeram muito do que eles têm tentado fazer com o presidente Trump. E assim, eles odeiam que o Departamento de Justiça e o FBI tenha sido hermeticamente selado e que esses globalistas progressistas de esquerda o tenham dirigido em detrimento de qualquer administração republicana. E embora a maioria das administrações republicanas não tenha sido agressiva, elas seriam imediatamente rechaçadas, e até mesmo o presidente Trump seria frustrado no primeiro ano. Então, na teoria unificada, como chefe executivo, ele está sentado lá dizendo: eles me dão um campo bastante aberto na Constituição sobre meus poderes do artigo 2, a saber, quando, e o que Keynes está falando muito, é sobre o dinheiro que é alocado ou apropriado ser uma lei. Mas, por exemplo, se houver 300 bilhões de dólares em um projeto verde, ele chama de novo golpe verde, que ainda está lá e uma lei foi aprovada. E ele acha que podem mostrar que não foi usado corretamente ou está não gasto.
Ele acredita que a Constituição diz que a apropriação é um teto e ele tem a capacidade de voltar e redirecioná-lo. Ele também acha que tem a capacidade, com Elon Musk como um conselheiro externo, quando eles destacam algo como Al-Zaid e dizem isso é realmente uma fachada da CIA. O dinheiro deveria ser para desenvolvimento, ajudar as pessoas, filantropia, mas na verdade sabemos que é uma fachada da CIA. E tem financiado, como mostramos no War Room, tem financiado a invasão através das ONGs, a invasão na fronteira sul. A propósito, tem financiado todos os tipos de supressão de mídia e supressão online para reprimir o movimento MAGA e os seguidores do presidente Trump nos Estados Unidos, incluindo a desplatformização de pessoas como o meu programa. Então ele sente que pode dizer, ei, vou zerar isso e o Congresso tem que me acompanhar. No lado militar, ele sente, ei, posso enviar Pete Hegseth para a fronteira, meu secretário de defesa, para a fronteira, com 1.500 tropas, para proteger a segurança nacional, certo? E eu posso fazer isso e vou fazer. Ele também diz, ei, posso chamar Milley de volta, tá? De volta ao uniforme e colocá-lo em julgamento por traição. Por outro lado, ei, o FBI, eu posso refazer o FBI, posso reestruturar o FBI. E o Departamento de Justiça sem impedimentos, pois sou o chefe executivo, o presidente dos Issaconiwa. É por isso que Ken e globalistas estão em choque. Eles escrevem no The Wall Street Journal, estão escrevendo artigos de opinião no The New York Times. Tem uma novidade para eles. Artigos de opinião no The New York Times e no The Wall Street Journal não vão resolver. Se é isso que você vai trazer, você está trazendo uma faca para um tiroteio, né? Certo? Porque isso é uma confrontação. É isso que estou dizendo, Dias de Trovão. O presidente Trump está por cima de todo esse vertical, atingindo-os todos os dias com 10, 15, 20 ações executivas e ordens executivas. Eu sinto que temos o melhor controle sobre isso e digo aos caras, há uma dúzia de coisas que nem podemos cobrir hoje, porque temos que nos concentrar nas 3 ou 4 mais importantes. Então, isso é uma confrontação direta. Atenção, para o pessoal na Inglaterra. Se vocês quiserem retomar seu país, o primeiro passo foi o Brexit. Mas se realmente quiserem retomar seu país, porque vocês viram o que a ordem estabelecida fez, porque eu sentei com Theresa May, e esse grupo, quando eles vieram, eles viam o Brexit como um problema e não queriam lidar com isso. Vocês então viram Boris Johnson, que sua ideia era ter isso como Singapura no Tamisa, certo? Era basicamente fazer um acordo com os oligarcas na cidade de Londres e os oligarcas da tecnologia em Cambridge têm o mesmo problema em uma escala menor dos Estados Unidos. Quando o Partido da Reforma e outros se unem, quando você tenta realmente desmontar o aparato e fazê-lo responder ao povo britânico, você será em uma escala menor, mas será igualmente intenso. Seu dia está chegando. Ou isso, ou você nunca terá sua liberdade de volta e você está vendo bem aqui, vai ficar feio. E eu posso entender por quem acham que é uma coisa autoritária. Meu ponto é, nos leve ao tribunal. Você está no tribunal, está usando os sistemas judiciais, não pode aprovar legislação porque não está na maioria ou algo, mas ainda pode subir lá e usar o púlpito intimidador. Você ainda tem toda a mídia, embora fragmentada pela nova mídia e pelos podcasts, certo? E coisas como a GB News. Você foi abalado por isso, mas ainda tem todas essas ferramentas. Se você tem um argumento que as pessoas acreditam, e este é meu ponto para o nosso lado, transparência radical. Quanto mais informações você divulga, o povo americano pensa, eu não sabia disso, estou pagando por isso? E é por isso que estamos em 2 trilhões. Transparência radical. Desclassificação desses documentos que não deveriam ser classificados, são classificados, para garantir que os globalistas e elitistas possam fazê-lo. Tim Kaine terá mais dias ruins pela frente. Eles estão nos processando nas deportações até os passos que o presidente Trump dá. Eles estão tentando parar isso. Estamos avançando com isso e o que é tão ótimo é que o presidente Trump é tão submisso. O estabelecimento republicano está se curvando a eles. E agora você o vê como um homem completo.
Ele está empenhado e tudo é martelo pneumático e não há resistência do nosso lado, o que tradicionalmente havia. Alguns dos caras na internet têm dito: Ei, House Freedom Caucus, a natureza ineficaz dos conservadores de governo limitado. House Freedom Caucus, eles foram atrás da USAID por 10 anos e nunca conseguiram nada. Eu disse: pessoal, Eli Crane, Matt Gaetz, esses caras ficavam até tarde da noite nesses debates acalorados com os comitês de apropriações e nós fazíamos isso, transmitíamos ao vivo em nosso. Tínhamos milhares de pessoas assistindo. Eles apresentaram o caso que estamos colocando hoje, que Elon Musk está usando para dizer que isso precisa ser encerrado e os republicanos nem chegaria à votação dos democratas. O estabelecimento republicano por 2/3. 1/3 diria: não, nós vamos fazer isso. A oposição controlada, os Tories, seguiria para se acomodar. Isso está mudando. O presidente Trump os deixou tão chocados que agora estão quietos e deixando o presidente Trump fazer o que ele tem que fazer. Há um clipe famoso de você descrevendo os conservadores de uma maneira muito rude, usando palavras muito rudes. Não é rude, Começa com P, mas não vamos. Não, é P miscelânea. Eles são P. Ouça, D. Para o seu público, vocês sabem disso na Inglaterra. Seu país não ficou todo bagunçado porque os conservadores estiveram no poder por 12 anos. Meu Deus, vocês tinham os Tories. Olhe o que aconteceu. Olhe para a imigração. Veja o dinheiro na Ucrânia. Tudo que poderia ser feito após o Brexit para tornar o Reino Unido grande, reinvestir dinheiro e garantir, agora porque financeiramente, economicamente, fora da espécie de cidade de Londres e Grande Londres, porque é um pouco de Thames e Singapura no Thames, o resto do interior é meio que um país de terceiro mundo quando você olha para a economia. Isso não está certo. Você poderia ter refeito isso. Você teve um governo conservador e é isso que eu digo. Não são republicanos ou democratas, não são Tories ou trabalhistas, não são conservadores ou liberais ou progressistas. Esses são todos antigos, que desviaram. São nacionalistas populistas que acreditam nos cidadãos do país e no próprio país e no que eles devem se concentrar, que é o melhor para o país e o melhor para os cidadãos do país. Ou você tem esses globalistas elitistas e eles são os mesmos. Você não tem nada mais do que uma versão enfraquecida no seu país. Se você não parar isso e descartar, eu disse que os conservadores aqui são covardes. Eles aceitaram isso para sempre. Nós não chegamos a essa situação. Eles eram oposição controlada. Desde Nixon ou Johnson, controlamos mais a Casa Branca e o Legislativo. Temos 36 trilhões de dólares em dívida, temos déficits de 2 trilhões de dólares todos os anos. Como acabamos gastando? Trilhões de dólares no Afeganistão e no Iraque. Não foram apenas todos os democratas progressistas. O PI, chamado Partido Republicano, a ordem estabelecida, teve muito a ver com isso. Bem, Reagan deu anistia aos migrantes ilegais, e eu acho que, você sabe, pode-se criticá-lo muito. E também Nixon, por não reverter o LBJ. Vamos pegar, vamos. Ele é um exemplo perfeito, já que você mencionou isso. As duas coisas que aconteceram com Reagan, quero ser específico sobre isso, nas guerras do Oriente Médio e na imigração. Ele foi vendido que tudo seria resolvido. E nunca mais teríamos esse problema no final dos anos 1980 por Ted Kennedy e seu partido. Haverá segurança na fronteira. A fronteira será segura. Isso não acontecerá de novo. Foi terrível que isso tenha acontecido. E se você fizer isso, cerca de 3 milhões de pessoas no total. Isso nunca acontecerá novamente. Eles mentiram. O que eles fizeram foi a anistia primeiro e nunca fizeram a aplicação da lei. Isso mostra que a classe capitalista quer invadir todos os lugares e convidar todos para entrar. Para o capitalista. Certo. A comunidade empresarial, Wall Street. Claro, se eles querem o máximo de imigrantes legais possível, isso reduz os salários entre os trabalhadores não qualificados. É por isso que todos os nossos programas de visto são estranhos. Não temos realmente algo legítimo. A imigração neste país é toda uma farsa para trazer mão de obra barata para competir com os cidadãos americanos. O presidente Reagan, e acho que ele disse mais tarde, nunca teria feito o acordo. As pessoas ao seu redor disseram: "Ei, você foi enganado." Ele não estava feliz com isso porque havia pessoas comprometidas do lado republicano. Eles nunca aplicaram nada, além disso, sobre o envolvimento em guerras no Oriente Médio. Lembre-se, Teherã ou os persas entregaram nossos reféns, que é um jovem oficial da Marinha na preparação. Eu estive no Golfo Pérsico.
No Mar Arábico do Norte, na Batalha de Carter, grupos se preparando para a invasão de Carter. Eu não estava lá quando a invasão aconteceu, mas a invasão foi um desastre. E como um jovem oficial da Marinha em treinamento, eu poderia dizer que não ia acabar bem, porque o plano em si era meio mal elaborado. Você nunca viu o Nix? Você nunca viu Reagan pressionar isso depois que aqueles reféns voltaram para casa? E quando ele foi convencido a enviar tropas para Beirute, elas foram explodidas no maior ataque terrorista que tivemos até o 11 de setembro, o massacre de Beirute. E ele disse a Capron: tire-os daqui, estou focado no império do mal. Tenho que me manter focado no império do mal. Então, isso mostra o aparato e particularmente a facção Bush que estava dentro, a facção globalista que estava dentro e envenenou, especialmente os últimos anos do presidente Reagan, sobre o quão insidiosos eles são e o que farão uma vez que obtenham o controle do poder. Você fala sobre os globalistas, e eu quero mencionar algumas pessoas que podem ser vistas como globalistas por alguns: Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Até mesmo Elon Musk, que é muito a favor de vistos H1B, trazendo... Por que o presidente Trump está se cercando de pessoas? Se você viu, e agora percebo por que ele fez isso lá dentro. Sim, estava frio, mas foi filmado lindamente. Tinha iluminação de TV, e era como... Ele queria recriar o convés do encoraçado Missouri no porto de Tóquio em 1945, com MacArthur lá, e o almirante Nimitz aceitando a rendição do alto comando imperial. Aqueles eram os TEC, você sabe, os brologarcas que essencialmente vieram assinar um documento de rendição. Ok, eles se opuseram ao presidente Trump no primeiro mandato. Na campanha de 16, no primeiro mandato, eles lutaram em cada passo do caminho. Todos eles, exceto Elon, e eu vou chegar a isso em um segundo. Cada um desses caras que estava em exibição era como uma vitrine, certo? Era como se Teddy Roosevelt fosse caçar grandes animais e tivesse tipo um búfalo d'água da Amazônia. Ele os tinha bem ali, em destaque. Ele queria que o mundo visse isso. Ele queria que o mundo visse que eles são suplicantes de Trump, que tentaram derrotar. Eu derrotei esses caras. Eles estão aqui beijando meu traseiro, eles estão vindo para Mar-a-Lago com seus cheques de $1 milhão e todas essas coisas. Eles querem ser melhores amigos. Para o seu público, o momento de conversão deles foi por volta das 11 horas da noite, no horário padrão do leste, na noite de 5 de novembro, quando a Pensilvânia foi. Quando a Pensilvânia foi e Trump ganhou a presidência, todos esses caras estavam a caminho de Damasco. Todos eles perceberam que realmente não eram democratas progressistas que estavam em parceria. Para suprimir o movimento MAGA e suprimi-lo, desbancar, desplatformar, você descobre. Eles eram, na verdade, nacionalistas populistas. Eles tiveram a revelação e não podiam esperar para chegar a Mar-a-Lago. A coisa-chave é o quão bom o presidente Trump é mentalmente. Ele está jogando em um nível diferente. Quando ele fez Zuckerberg descer Zuckerberg, porque Zuckerberg é o mais assustado, porque ele vê Bannon no programa todos os dias. Ele é um criminoso. Precisamos julgá-lo. Zuckerberg desce. É um visual novo. Ele está mais descolado e em forma. Ele está de camiseta. Ele tem uma peruca no cabelo estranho. Não é o nerd estranho que você viu antes. Ele é como um nerd de UFC mais estranho. Ele coloca um cara do UFC no conselho. Ele está se expandindo, indo a essas lutas. Ele está tentando ser como cara. Ele ainda é Zuckerberg, o nerd, mas está tentando ser cara. Ele desce e entrega o cheque. Trump faz o que Trump faz de melhor. Ele deixa o cara sair e diz: "Ei, Trump me convidou para a posse e eu vou." Uma vez que isso aconteceu, houve uma enxurrada. Você viu todos os CEOs corporativos e todos esses caras de tecnologia. Eles disseram: é melhor eu ir para Mar-a-Lago e prestar homenagem, certo? E tentar ir à posse. O presidente Trump jogou de forma particular, mas essas pessoas são todos democratas progressistas. Eles são todos globalistas, eles são todos oligarcas e eles são tecnológicos, feudalistas, porque eles realmente não acreditam no processo democrático, ok? Esses caras são todos os mais ricos do mundo. Eles são bastante perigosos e eu acho que tudo isso tem que ser desmantelado por... Eu sou um neo-barnesiano quando se trata de antitrust. Eu não estou tão preocupado com os preços ao consumidor e, o que obviamente é uma preocupação, estou mais preocupado com as concentrações de poder, especialmente concentrações de poder onde você combina poder privado com poder governamental. Eu acho que isso é realmente... Eu acho que no caso de Musk é bastante... Ouça, eu fui o maior crítico de Elon Musk, mas também fui seu maior
apoiador. E eu sei que as pessoas não veem o lado do apoio, número 1. E isso é a mente de engenheiro dele em ação, porque ele é um engenheiro. Nas minhas interações com ele, ele não pensa como outras pessoas. Ele aborda tudo de uma maneira matemática e engenheira. Ele surgiu e apoiou nosso jogo. E as pessoas precisam entender que a pressão sobre Trump é sempre moderado. A pressão sobre Trump não é para ser o selvagem, né? A pressão sobre Trump não é para ser como nós gostamos dele. Não se importar. Vamos apenas seguir em frente, porque é isso que as pessoas querem. E é sempre essa coisa, a maior coisa que tentam fazer ele moderar é ir atrás da mítica mulher suburbana. Se você apenas suavizar, há um grupo inteiro de míticas mulheres suburbanas por aí, que vão vir para o seu lado. E eu digo que isso é ridículo. Temos as MAHA, as mães do Make America Healthy Again, mas elas são a vanguarda de um novo movimento político. Isso não é a tradicional mãe suburbana. Elon Musk entendeu que essa teoria do caso em que você tinha esse movimento MAGA e essa eleição seria um MAGA Plus. Que você tinha a base MAGA que apoiavam o presidente Trump, além de ter eleitores de baixa informação e baixa propensão que estavam por aí no interior, mas você precisa ir buscá-los e eles votarão em Trump. E o outro plus era que você tinha um pouco desses caras da tecnologia que poderiam vir junto, certo? Eles não trazem muitos votos, mas geram muita atenção da mídia. E você tinha as mães do Make America Healthy Again. Aquelas mães que foram despertadas ou red-pilled, principalmente eleitoras de Obama, que foram red-pilled durante a pandemia e agora estão na vanguarda desse tipo de grupo anti-Departamento de Saúde, anti-Fauci que poderíamos conquistar. Ele apoiou essa jogada. E como ele apoiou essa jogada? Colocou 250 milhões de dólares em 5 meses. Quando as pessoas falam sobre bilionários nos EUA, sempre lembre-se, quando você fala sobre os Adelsons investindo 100 milhões, isso normalmente é ao longo de um ciclo. Esse é um ciclo de 4 anos. Elon Musk assinou cheques de 250 milhões de dólares em 5 meses para apoiar o jogo de base. Toda aquela camada profissional que você teve que colocar no esforço de auto-organização, além dos dados. E é o que eu acho que, sem dúvida, foi uma parte massiva, não apenas de conquistar a presidência, mas também de manter a Câmara e conquistar o Senado. E particularmente em perfurar a Muralha Azul. E Elon, quando subia ao palco, estava também discutindo estratégia de distrito, campanha porta a porta, mobilização do voto e fundamentos de como Trump vence. Além disso, sou considerado o pai do conceito de desconstrução do Estado administrativo. Eu cheguei em 17 e disse, temos que eliminar essa burocracia. Mais tarde vi como a parte do Estado profundo tentou destruir Trump e eu disse, isso tem que acabar. A entrada do DOGE é meio que o que você precisa. Temos uma parte oficial do governo para isso, o Escritório de Gestão e Orçamento. Mas eles são meio limitados em seu impacto. No que alguém como Elon pode trazer, além da expertise em engenharia. E é isso que ele fez. O que ele fez até agora, ele está fazendo um diagrama de linha, literalmente, no governo do EUA. O que, surpreendentemente, é bastante complicado de saber como funciona. Todo o seu memorando do OMB ou o memorando do OMB era para descobrir onde neste vasto sistema está o dinheiro. E sabemos que há 5 trilhões de dólares saindo. E agora percebemos que está em todos os distritos da Câmara, é o Meals on Wheels, é o Head Start, são os programas pós-escolares, é Medicaid, está em todo lugar. A segunda parte dele, e é aqui que ficou ainda mais controverso, é que ele disse, ei, é aí que está o dinheiro. Eu tenho que estar onde o dinheiro está, onde os cheques são emitidos, onde vem de uma autorização do Congresso, para realmente o Tesouro enviar o dinheiro para a sua conta. É isso que, durante o fim de semana, ele basicamente tem uma equipe lá agora. Scott Best, que eu conheço muito bem, está dizendo que eles têm apenas a capacidade de leitura. Eles não têm a capacidade de realmente parar cheques, então eles não têm a capacidade de realmente refazer cheques. Mas ele está acrescentando benefício ao fato da USAID, que é tão controversa. São 50 bilhões por ano, então é enorme, no grande esquema de cortar o déficit. Isso não vai resolver nosso problema, mas ele identificou isso e trabalhou com pessoas para realmente fechá-lo e congelar e garantir que ninguém pudesse entrar no prédio até que eles descobrissem. Então, o presidente Trump tem essa autorização na Constituição. Se os democratas não acham isso, vão ao tribunal, eles já foram ao tribunal, e veremos como essas ações judiciais se desenrolam.
E Elon é um conselheiro e consultor? Concordo. Que haverá questões sobre dados, haverá questões sobre informações pessoais. Isso tem que ser hermeticamente selado pelo departamento responsável, seja o Tesouro de Bessinet, seja o voto de Rush no OMB. Tenho certeza de que há coisas sendo feitas. O presidente Trump, obviamente, está muito preocupado com isso também. O presidente Trump acabou de dizer: "Ei, o cara faz o que eu quero que ele faça. E se ele vier com uma ideia que eu não gosto, eu não faço. Então eu estou no comando." Certo? Ele acabou de dizer isso na pista ontem, ele disse isso em outra, eu acho, entrevista na noite passada. Ele diz: "Eu estou no comando. Esse cara não é co-presidente, ele é um conselheiro, ele está fazendo um bom trabalho e onde eu acho que não é bom, eu não vou deixar ele fazer." Então, nesse caso, e lembre-se, eu tenho grandes problemas com Elon Musk. Eu ia perguntar só muito rapidamente, só para esclarecer. Você acha que ele é um globalista ou não? Ele é definitivamente um globalista. Ele é um globalista. Então ele está tentando te convencer do contrário, disse? Eu acho que se você ver o perfil dele no Twitter, eu acho que ele está tentando e veja. Ele está retweetando você muito. Ele colocou um segmento que tivemos com Michael Benz. Quando alguém está fazendo algo positivo, sou o primeiro a dar crédito. Como eu disse, eu dei crédito ao Elon por aquelas 2 primeiras coisas quando outras pessoas não dariam. Eu fui o primeiro a sair e dizer: "Ei, esse cara adicionou muito valor." Eu também sou aquele que, dado todo o meu trabalho, o terceiro elemento, todo o meu trabalho na Europa e particularmente com o Brexit, com Nigel Farage, fui o primeiro a dizer: "Ei, Elon", particularmente com o Alternative für Deutschland, e eu me opus veementemente ao que ele disse sobre Nigel. Porque não é verdade, eu acho que Nigel é verdadeiro. Mas, você sabe, até mesmo Nigel e eu, sou um grande apoiador de Tommy Robinson. E recebi muitas críticas. Você sabe, nós, com Raheem Kassam e realmente no Breitbart, impulsionamos essa história por anos. Foi o Breitbart e Nigel, é muito direto. Isso não é para mim. Eu não acho que essa seja a maneira de tomarmos o partido Tory. Ele tem uma visão diferente sobre isso. Ele é claramente o líder. Nós somos apenas caras da mídia. Eu me comprometi a ir até Tommy quando ele sair. Sempre estive próximo de Tommy. Raheem organizou homenagens e comícios para Tommy. Tommy tem algumas arestas, certo? Sem dúvida. Mas a luta que ele travou em seu âmago foi para contar uma verdade que precisávamos enfrentar, especialmente sobre certos elementos do islamismo radical e certos elementos da sociedade islâmica que simplesmente não podem ser abafados. Ele fez isso. Agora, o que eu não gostei é um Elon para se afastar da conversa que estava perdendo aqui sobre vistos HB1 e as pessoas dizendo: "Ei, pensei que você fosse nacionalista, agora vejo que você é globalista." Ele foi lá e tentou atacar Nigel. Mas não aviso. Minha orientação para a Europa é a seguinte: esse cara tem as 2 armas táticas neutras da política moderna. Ele tem dinheiro ilimitado. E quando eu digo dinheiro ilimitado, ele é um cara que poderia assinar um cheque de $250 milhões em 5 meses e isso não afetaria seu estilo de vida. Ok? Eu não conheço mais ninguém no mundo que poderia fazer isso. Né? Número 2. Ele tem uma poderosa plataforma de mídia social e ele pode amarrar o que ele amarra e soltar o que ele solta. Ele pode te elevar e te transformar em uma estrela do rock, ou ele pode te enterrar no porão, porque ele não é um absolutista da liberdade de expressão de forma alguma. Ele pode te enterrar no porão, para nunca mais ser visto. Não há um governo centrista ou de centro-esquerda em todo o continente que pudesse resistir ao ataque de um Elon Musk que apoiasse um partido populista. E eu acho que você vai ver. Vamos ter nosso primeiro teste com a Alternative für Deutschland. Acho que você vai ver isso. Mas as pessoas no Reino Unido e as pessoas no continente devem saber que eu acredito que esse cara vai estar na sua vida e você vai ter que lidar com isso. Agora, aqui estamos tendo uma grande briga com ele sobre isso. Não é apenas sobre os vistos H1B. É sobre o coração, pulsante, central do modelo econômico do estado de apartheid do Vale do Silício, que a mão de obra americana é muito cara, certo? A mão de obra americana não é complacente. Eles têm uma atitude porque são americanos, certo? E eles são cidadãos. Então nós queremos mão de obra, particularmente em empresas algorítmicas, a mão de obra é todo o custo. Queremos mão de obra que custe 50% menos, queremos mão de obra que seja totalmente complacente com essas exigências absurdas que fazemos sobre o tempo que trabalham e o que têm que fazer.
E a maneira como eles fazem isso é importando, sem mão de obra qualificada. Trabalhadores de tecnologia menos qualificados para entrar e subestimar a mão de obra americana em todos os setores. Isso não é trazer Einsteins. Se tivermos um programa para trazer Einsteins, trouxemos 1.200 cientistas de foguetes alemães, pós-guerra até o programa Mercury, de dezenas, se não centenas de milhares de engenheiros que estavam trabalhando nesses programas, e trouxemos 1.200. Há espaço nos Estados Unidos para trazer o melhor que tínhamos, embora eu discorde disso. Acho que isso nos torna uma potência imperial. Eu quero voltar para suas casas e tornar seus países grandes de novo, e nós trabalharemos com eles nisso. Eles precisam ter os Einsteins, há maneiras de fazer isso e eliminar todos esses golpes na situação de visto. Bem, tenho certeza de que Elon apoiaria os cientistas de foguetes. Quero fazer mais uma pergunta sobre os EUA, ou mais algumas perguntas sobre os EUA. Depois passaremos para a Grã-Bretanha. Então, Vivek tweetou durante o Natal, Vivek Ramaswamy, por muito tempo, pelo menos desde os anos 1990 e provavelmente mais, nossa cultura americana tem valorizado a mediocridade em vez da excelência. Os melhores engenheiros não serão formados por uma cultura que favorece o atleta, em detrimento do orador da turma, ou a rainha do baile em vez do campeão da Olimpíada de Matemática. O que aconteceu com Vivek? Ele estava certo sobre a cultura americana? Ele entrou no programa de proteção a testemunhas depois disso. Eu não acredito que ele tenha tweetado por 30 dias depois disso. Ficou em silêncio total. Olha, é incrivelmente ofensivo. O que nós nos orgulhamos de ser o país do material certo, aquele tipo de coragem, determinação, coragem indefinível, que faz as coisas acontecerem. Não somos uma cultura ou sociedade medíocre. Passamos por alguns obstáculos por causa da natureza woke do que aconteceu e desses globalistas tentando suprimir a espinha dorsal do país, de todas as etnias e raças, coragem e determinação do trabalhador americano, homem e mulher. Acho que Vivek se expôs muito sobre o que ele realmente acredita. Não foi bem recebido entre o MAGA, e ele entrou meio que no programa de proteção a testemunhas. Ele foi demitido no Doge, acho que também por outros motivos além disso. Acho que havia algumas... Sabe, Elon não está procurando um coadjuvante, então ele não é co-presidente acordo dele, ele não está procurando um coadjuvante, e acho que Elon tem seu próprio jeito de querer conduzir as coisas. Mas Vivek agora anunciou candidatura a governador de Ohio. Você mencionou o comentário de Marco Rubio sobre o fim da ordem internacional do pós-guerra. Isso é algo sobre o qual sei que você tem falado há muitos, muitos anos. Você acha que estamos testemunhando uma circulação de elites? Estamos testemunhando a substituição das chamadas elites globalistas que têm governado os Estados Unidos, você sabe, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, por elites mais nacionalistas? Esperamos que sim. Quero dizer claramente, se nós tomamos a praia em 16 e desde que eles a roubaram, nós meio que mantivemos uma cabeça de ponte. Agora temos uma segunda onda que surgiu e agora estamos avançando como se estivéssemos indo em direção a Berlim. Estamos rompendo as sebes da Normandia e avançando pelas planícies da França para tomar Paris e, eventualmente, chegar ao Reno e tomar Berlim. O que quero dizer com isso? Quero dizer que você está vendo nacionalistas populistas com confiança. O presidente Trump ainda está assumindo essas decisões. Ele está maior a vida agora, porque os democratas estão em tal desordem e ele continua tomando decisões. Todos os dias há ordens executivas sobre a economia, sobre tarifas, sobre imigração, sobre deportações você sabe, praticamente todos os setores ou todos os setores que achamos que precisam ser revertidos. Você está vendo políticas nacionalistas populistas surgirem com as pessoas. O que é fundamentalmente tão importante, espero que o público não perca o ponto, é que você está vendo uma reestruturação geoeconômica e geoestratégica, não uma reimaginação, mas uma espécie de um grande pivô nos Estados Unidos. Quando dizemos o fim da ordem baseada em regras do pós-guerra, isso significa que não queremos mais ser um império. O presidente Trump está fazendo uma defesa hemisférica, enviando Marco Rubio em sua primeira viagem. Ele foi ao Canal do Panamá para dizer: "Ei, precisamos que vocês saiam e digam que a iniciativa Uma Faixa,
rota acabou, essencialmente expulsando os chineses. Estamos retomando o nosso canal. O canal até a Groenlândia e sua estratégia mahaniana, a estratégia mahaniana que o antigo Império Britânico tinha de, você sabe, aqui será uma defesa hemisférica. Vamos garantir que as marinhas chinesa e russa não possam se conectar no Caribe. Vamos garantir, em algum tipo de parceria com uma Groenlândia independente, que teremos uma base lá, uma grande base de submarinos nucleares, para que não tenhamos que depender de Cregan na Escócia. E isso vai garantir que controlamos o espaço entre Groenlândia, Islândia e Reino Unido, e assim os submarinos soviéticos de ataque rápido e boomer simplesmente não podem descer de Murmansk ou Arcanjo e descer e simplesmente chegar às águas dos Estados Unidos. Também vamos garantir que estamos posicionados para o novo grande jogo do século XXI. A Grã-Bretanha e a Rússia lutaram o grande jogo por 100 anos no Afeganistão e na Pérsia sobre mais uma deportação para o Império Russo e para a defesa da Índia, a Índia Britânica. O Ártico é o novo grande jogo e é uma luta de grandes potências. O Partido Comunista Chinês já está lá em cima. O KGB e os russos já estão lá em cima. Os Estados Unidos vão estar lá em cima. E eu acho que com o Canadá como parceiro, mas baseado na Groenlândia, então você está vendo uma doutrina Monroe para olhar para a nossa defesa hemisférica. Ele está até falando sobre colocar algum tipo de cúpula de ferro que possa garantir isso. Agora, a tecnologia disso e o custo ainda estão por ser determinados. Mas se você olhar isso junto com o comércio e como ele está vendo o nosso mercado como um mercado premium, ele está enviando um sinal muito forte de que os anos em que gastamos centenas de bilhões de dólares ao redor da massa terrestre eurasiática podem estar acabando. Nós vamos escolher e selecionar aquelas coisas com as quais nos envolvemos, certo? E eu acho que isso é um sinal muito forte. Um dos grandes sinais, e isso vem com a Ucrânia nas próximas negociações, eu acho que ele está dizendo à OTAN e aos os países do continente e ao Reino Unido, o exército russo é meio que o seu problema, sabe? Somos uma potência naval e a marinha russa é nosso problema e vamos engarrafá-la no Ártico. Ou se não estiver engarrafada, vamos rastreá-la, sabe? Submarino a submarino. Então nos sentimos confiantes de que temos isso sob controle. O exército russo naquela parte da massa terrestre eurasiática, perto de Kursk e Stalingrado, nós recomendaríamos que não é um problema inglês, mas Boris Johnson lidem com isso. Mas não é um problema americano. Não está no interesse vital nacional, essas questões não estão no interesse vital de segurança nacional dos Estados Unidos. Acho que é um sinal muito forte e espero que as pessoas no poder em Londres estejam prestando atenção, porque não podemos mais arcar com isso. Lembre-se, estamos tentando superar uma crise financeira aqui, onde temos um déficit de 2 trilhões de dólares. Tivemos que pedir emprestado 2 trilhões de dólares por ano, apenas para conseguir, e temos que parar com isso. Isso não parece isolacionismo? Isso parece outra coisa. E é interessante, em seu discurso inaugural, ele falou sobre destino manifesto. Você acredita que se a América não está se expandindo, está em declínio? Não expandindo e declinando. O que tivemos aqui foi um declínio gerido por nossas elites. O que você tem que fazer é eliminar elites globalistas. E vivíamos um declínio gerido em todas as áreas. Na educação, na saúde, no comércio, na segurança nacional, na nossa cultura, nas fronteiras, em tudo. Perdemos nosso. É tão importante nesta situação da Ucrânia, nossa soberania, integridade territorial e autodeterminação cidadã. Essa era a fronteira sul dos Estados Unidos. Tivemos de 12 a 15 milhões de invasores apenas sob a administração Biden. Eu não estou falando de antes. Antes o número poderia chegar a 30 milhões. Eu nem conto mais essas pessoas. O que eu conto é o que aconteceu sob a administração Biden. E é extraordinário. Trump reverteu isso. Isso é sobre tornar a América grande novamente. E há um senso nesse tipo de nova visão hemisférica, de defesa hemisférica, particularmente com parceiros como os Bolsonaros no Brasil e Milei no Chile, na Argentina, que esta conferência da APEC que foi no Chile, eu acho que foi uma revelação para todos, quão profundamente o Partido Comunista Chinês está na América Latina, na América Central, no Canadá, realmente no México. Eu acredito que sua iniciativa inicial de comércio
resistência foi direcionada ao Partido Comunista Chinês para focar primeiro no México e no Canadá, particularmente em torno do fentanil, que é a nova guerra do ópio contra os Estados Unidos, um ataque de guerra química essencialmente contra nós, perdendo 100 mil pessoas por ano e o custo oculto que ninguém menciona, trilhões de dólares de custos futuros de pessoas que realmente foram transformadas em zumbis. Então, se você não está morto, você é um prejuízo para a sociedade. Então, o presidente Trump é muito agressivo nisso. Você vai ver porque ele tem essa ideia, esse conceito de, ei, talvez possamos fazer uma parceria com a Groenlândia. Talvez haja alguma maneira de, com uma Groenlândia independente, fazermos uma parceria. Ele acha que há... E ele tem evidências convincentes, tanto do lado comercial quanto do lado de segurança nacional militar, de que pode fazer sentido para o Canadá se associar a nós em algum tipo de fórum. Ele fala sobre isso como se fosse outro estado. Talvez isso esteja certo. No Canadá, não apenas a geoeconomia do comércio e realmente o mercado único, mas tão importante quanto a maior defesa do Canadá, que era sua fronteira norte, que estava congelada, agora pode ser seu ponto fraco. À medida que o Partido Comunista Chinês e a China se tornam uma grande potência no Ártico, eles parecem muito vulneráveis. Então, o presidente Trump está pensando, ele está pensando a longo prazo, e acho que as pessoas devem entender que em seus 4 anos fora do cargo, ele levou muito a sério como isso foi roubado dele. Mas ele planejou e tramou todos os dias, não apenas o retorno político, mas o retorno das políticas. O que realmente vamos fazer? Então ele diz, minha vingança é uma nova era dourada para a América. Enquanto seus seguidores e pessoas estão olhando para esses objetivos que estamos perseguindo, mas há também algo de responsabilizar as pessoas por como isso aconteceu, de como chegamos a essa situação, não apenas o presidente Trump e o J6 e a investigação da Rússia. Tudo isso precisa ser analisado, mas estou falando sobre décadas e décadas de decadência. Nos Estados Unidos, como isso aconteceu e como os contribuintes americanos acabam pagando por isso? Vamos falar sobre imigração. Houve uma média de cerca de 1.000 detidos por dia sendo presos. Você sabe, sob essa projeção, são apenas 300 mil por ano. Isso não chega nem perto de dezenas de milhões. Não é suficiente, Não dezenas de milhões. Vamos dizer que começamos com 10 a 12 suficiente. Não. E pense sobre isso. Vou te dar notícias piores. Este é o fruto mais fácil de colher. Quero dizer, essas são pessoas nós nem chegamos às pessoas que têm ordens de deportação. Esses são todos quase criminosos, né? Certo? Eles deveriam estar presos. Para o seu público e nossas principais áreas metropolitanas são todas cidades santuário, porque os democratas, essencialmente, controlam 20 das maiores áreas metropolitanas do país. E então, cidades universitárias. Em Aspen, em Martha's Vineyard. É onde os democratas realmente controlam. Essas cidades se tornaram cidades santuário. Uma das razões pelas quais as pessoas estão começando a votar em Trump é porque vem o crime, vem a destruição da saúde e da educação. Certo? Seu público deve entender que de tudo o que fizemos, e Roman está fazendo um ótimo trabalho, são todos mandados administrativos. Você realmente não pode entrar e arrombar uma porta e tirar 4 ou 5 caras. Você tem que bater educadamente na porta. Se eles não quiserem atender, dizem, ei, estou ocupado hoje. Você tem que ir embora. Claramente não é suficiente. E claramente não é suficiente. O custo é muito caro. Não é? Mas Roman tem um plano para fazer muito mais. Eu acho que o Departamento de Justiça, uma vez que colocarmos nossas pessoas no Senado, e é por isso que os democratas estão atrasando o processo de confirmação, eles entendem que uma vez que tivermos controle do aparato do Departamento de Justiça e do FBI, isso mudará. Acho que você verá uma abordagem muito mais agressiva. Roman é tão agressivo quanto possível. O que ele precisa é de uma pista. Ele precisa da capacidade de emitir mandados. Ele precisa, antes de tudo, da capacidade de entrar nas cadeias municipais, nas prisões estaduais, e retirar os condenados de lá e enviá-los e deportá-los para o sul. Precisamos de acordos com esses países. O Rubio, a primeira viagem vai para a América Central. Ele está fazendo esses acordos e organizando esses arranjos agora mesmo. Isso será muito importante. Você verá isso intensificado, mas o seu público deve entender, isso não vai ser fácil, assim como não vai ser fácil no Reino Unido. Se você vai conseguir de 10 a 12 homens, e eu sou categórico, todos têm que ir. Todos eles têm que voltar para seus países. Não podemos permitir uma situação em que as pessoas sejam autorizadas a entrar aqui ilegalmente e basicamente convidadas pelo governo, e é por isso porque
Isso não foi caos. Isso foi muito bem organizado por Biden e os globalistas. Na verdade, a USAID, as instituições de caridade e ONGs foram uma grande parte disso, certo? Todas essas pessoas vêm sob o título do Pacto Global para a Migração da ONU. São todas parte disso. É uma das razões que você vê na Europa. Eu não vou expor isso, todas as mentiras que eles eu sou católico romano. As caridades católicas deveriam ser investigadas imediatamente. Eles pegaram dinheiro do governo, pegaram dinheiro da USAID, além das segundas coletas nas igrejas católicas, e usaram para invadir nosso país para realmente... E agora eles estão fazendo vídeos ensinando invasores ilegais como evitar serem capturados, como evitar voltar. Então, a igreja luterana, a igreja católica, há uma organização judaica por aí. Todas essas ONGs, todas são culpadas da mesma coisa, de estarem organizando, fazendo parte de uma conspiração para realizar a invasão do nosso país. Nós temos que, você sabe, temos que investigar tudo isso e Até o governador de Nova Jersey estava falando sobre potencialmente esconder um. Não, e eu trabalhei com o Phil Murphy no Goldman Sachs anos atrás. Ele está falando sobre esconder um, então para mim, qualquer funcionário do governo, e é por isso que espero que Roman se torne um pouco mais agressivo. Quero dizer, eu deveria dizer que ele quer ser agressivo. Acho que o que temos que fazer é soltá-lo da corrente. Roman quer entrar e prender, se o prefeito de Chicago não vai abrir as cadeias da cidade para que possamos tirar os prisioneiros, se ele vai bloquear e frustrar usando recursos da cidade para impedir que as autoridades federais entrem, acho que ele deveria ser preso. Se Pritzker, o grande governador falante de Illinois que está concorrendo à presidência, vai usar isso como sua plataforma, se ele está sentado lá dizendo que vai frustrar todos os esforços do governo federal para ir às prisões e tirar os prisioneiros que deveriam ser deportados ou para impedir pessoas que têm ordens, já foram ordenadas porque mais de 1,1 milhão já tiveram ordens de deportação assinadas por um juiz. Eles podem ir imediatamente. Ainda nem chegamos a esse grupo. Ainda estamos tentando pegar os criminosos, dos quais há centenas de milhares. Se eles bloquearem, deveriam ir para a prisão. E Phil Murphy, ele vai esconder alguém no andar de cima? Então você tem que ir para a prisão. Temos que ser duros com isso. Roman quer. Temos Roman e Stephen Miller. São tão duros quanto se pode ser. O que os está segurando? Bem, eu acho que a primeira coisa é, ainda não assumimos o controle do Departamento de Justiça. Pambondi não está lá. Emil Bove, estamos meio que fazendo isso, de forma interina. Como acontece em qualquer administração. Os democratas estão atrasando isso. É por isso que os comitês de jurisdição, votando contra Tulsi Gabbard, votando contra Bob Kennedy, foram vitórias massivas, certo? Com Pete Hegseth. Eles têm segurado essas coisas arrastando os pés. Pambondi foi votada na segunda-feira. Acabou de chegar ao Departamento de Justiça. Você verá uma mudança de maré completamente diferente, mas ela tem outras. 15 pessoas que também precisam ser confirmadas pelo Senado. Dos 4.000 que você pode trazer para administrar o governo, 3.000 só precisam de uma autorização de segurança, basicamente, e podem começar a trabalhar amanhã. Os 1.000, e isso é no nível sênior, onde todas as principais agências de siglas têm que passar pela confirmação do Senado. Quando nosso governo foi estabelecido, a Câmara dos Representantes foi configurada como os comuns. O Senado foi configurado como a Câmara dos Lords. E o que eles achavam muito importante, já que não tínhamos uma aristocracia fundiária, eles queriam e o Senado, na época, não era eleito diretamente pelo povo, então há outra salvaguarda contra a democracia pura. Eles queriam que o Senado fosse o Departamento de Recursos Humanos. Eles deram ao Senado apenas 2 papéis realmente oficiais. Você aprova todos os tratados. E não queremos muitos tratados, mas se houver um tratado como na guerra, acho que queremos. Queremos que o Senado, por 2/3, tenha que aprová-lo. Número 1. Número 2, você é o Departamento de Recursos Humanos. Todo oficial de gabinete importante. E abaixo, e embaixador e procurador dos EUAs, todos têm que ser confirmados pelo Senado dos EUA. Isso é uma quantidade massiva de pessoas. É isso que sempre atrasa essas administrações, especialmente quando você tem o relógio dos primeiros 100 dias. Você se lembra? Trump tem cerca de 100 dias e talvez 6 meses, até que se unam contra ele e tentem desacelerar isso, e as pessoas sabem disso. Então, a alavanca que os democratas mais usam é desacelerar a confirmação de juízes, de procuradores dos EUA, de embaixadores.
tudo isso. Então é uma batalha difícil. É por isso que trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nosso programa, The War Room, apoiamos áreas de confirmação. Conseguimos levar Pete Hegseth ao topo quando ele estava. Houve uma hora, numa quinta-feira, cerca de um mês atrás, que Hegseth estava prestes a ser descartado e Ron DeSantis seria trazido. E o nosso público disse, de jeito nenhum. Fazemos o que chamamos de banda fixa, que é simplesmente inundar a área com dezenas de milhares de chamadas, e-mails, mensagens de texto. Fizemos isso novamente com Bob Kennedy, Kash Patel, o Pam Bondi e Tulsi Gabbard. E você sabe, estamos conseguindo aprovações, mas isso é tão importante para nós atingir as marcas do presidente Trump. Qual é a sua mensagem para aqueles manifestantes que estão atualmente nas ruas em LA e outras cidades protestando contra as deportações? Eles têm bandeiras mexicanas. Eles estão queimando bandeiras americanas. O que você diz a eles? Façam mais disso. Eu acho ótimo. Acho que o povo americano precisa ver isso. Em primeiro lugar, sou totalmente a favor de protestos. Acho que protestos é uma espécie de tradição americana. Como me lembro na Revolução, acho que foi assim que começamos a Revolução, certo? Sou um grande defensor disso. Mas, obviamente, você tem que, sabe, há restrições que você precisa ter, mas também acho que isso mostra quem as pessoas são. Os protestos especialmente no sul da Califórnia, estão sendo quem está organizando e é virulentamente anti-americano. Eles estão queimando a bandeira americana. Eles estão agitando a bandeira mexicana. Sabe, acho que as pessoas deveriam ver mais disso. E eu acho que os protestos, neste momento, você não pode deixar que isso interrompa as funções dos agentes do ICE em realmente fazer isso. E acho que você chegará a esse ponto eventualmente. Mas acho que os protestos são aceitáveis, desde que a mídia mostre quem está por trás disso e não tente encobrir. Deixe o povo americano ver. Deixe-os ver. É como os protestos que você vê em Londres, quando há esses grandes protestos islâmicos radicais. Eu digo para ligar as câmeras na BBC e esses caras suprimem isso. O povo britânico, porque vocês são nosso país-mãe, uma coisa que você vê. A comunidade anglo-saxônica. A anglosfera tem um senso comum tremendo, baseado em uma experiência de classe trabalhadora. Eu sempre, como no Brexit ou qualquer coisa, é isso que Churchill realmente apoiava. A jogada de Churchill é com as mesmas pessoas que apoiaram, os mesmos grupos que apoiaram o Brexit. Você sabe, pessoas da classe trabalhadora no Midlands. Quanto mais informações eles têm, o senso comum entra em ação de uma maneira equilibrada. E esse é o meu ponto. Eu quero transparência radical. Eu quero transparência sobre quem está por trás desses protestos. Eu não tenho problema com os protestos. Se eles vierem e tentarem parar o ICE, então algo precisa ser feito a respeito. Mas nós tentamos mostrar o máximo possível dos protestos hoje, porque eu quero que nosso público entenda o que está acontecendo, especialmente porque eles estão agitando bandeiras mexicanas e queimando bandeiras americanas. Você sabe, eu não sei se estes são os melhores, as pessoas não estão vindo, eles não estão enviando os melhores, certo? Vamos falar sobre a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha deve esperar tarifas do presidente Trump? Eu acho que depende. Depende de... Olha, quando Theresa May e a equipe vieram, você sabe, eu acho que em fevereiro de 17, o primeiro grupo que realmente tivemos de forma organizada, eu me ofereci para sentar em uma sala e fechar um acordo comercial. Eu disse, olha, eu vou sentar aqui todos os dias, eu preciso sair para outras coisas, mas vamos ficar aqui 30 dias e faremos e teremos um acordo comercial incrível, essa reciprocidade. Dizer que fui ignorado você sabe, eles não tinham interesse. Não queremos fazer isso. E eu estava pensando, eu disse, uau, esses caras, eles viam o Brexit como um problema e não queriam lidar com isso. Um acordo com os Estados Unidos teria ido tão longe, mas eles não queriam lidar com isso. Olha, há uma relação muito especial entre nossos países. Simplesmente certo? Há um vínculo muito forte entre nossos dois países. Obviamente na fundação do país e nós nos separamos, mas ainda há um vínculo profundo por trás disso. Há um vínculo profundo no século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, todos os filmes e a cultura e apenas o que as pessoas, você sabe, o que elas pensam das duas culturas e da sociedade e das pessoas que se conheceram. Então, na Guerra Fria, eles ficaram lado a lado. Então, quando o presidente Reagan, meio que nosso país saiu completamente do rumo, ele voltou e Margaret Thatcher praticamente ao mesmo tempo. E foi
e foi o grande parceiro em derrubar o Império do Mal, a grande terceira vitória dessa aliança. Então, há um vínculo profundo ali. E tenho certeza de que o presidente e tesoureiro Trump entende isso. Quer dizer, veja quanto tempo ele passou na Escócia construindo aqueles campos de golfe. Agora, ele tem um amor profundo. Sua mãe vem da Escócia. Ele reverencia sua mãe, certo? Ele reverencia sua mãe. É por isso que ele é tão atraído pela Escócia. Esse cara considera a Inglaterra como algo como muito especial em um relacionamento muito especial. Tenho certeza de que algo será resolvido. Agora, ele é um cara de negócios difíceis e vai fazer acordos difíceis. E eu acho que como todos nós, ele está meio que um pouco chocado com Sir Starmer e outros que parece que sua necessidade financeira. E desde que o mercado de títulos derrubou Liz Truss e não deu a Rishi Sunak. Você sabe, meio que o derrubou também. Você ainda está passando por... Acredito que você está meio que em uma crise financeira. E uma das razões pelas quais você tem uma crise financeira é que suas receitas de impostos, que são muito altamente taxadas, não chegam perto de cobrir suas despesas. Você não tem o luxo que temos de ser a principal moeda de reserva. Isso faz uma enorme diferença. Há enormes obrigações decorrentes disso. Nós, na verdade, pegamos o bastão disso após a destruição do Império Britânico e do povo britânico em 2 brutais guerras mundiais nas quais vocês estavam na linha de frente sofrendo baixas. Então, meio que assumimos isso da Libra. E é difícil, mas você não tem esse luxo. E o que me choca, e isso volta à situação da Ucrânia. Eu simplesmente não sei o que seus líderes, a matemática que eles analisam, não deve ser a mesma que eu analiso. E eu fui o primeiro americano, meu irmão, Larry Kudlow, que saiu e disse como o plano de Liz Truss era tão bom. E eu disse desde o início, isso é suicídio financeiro porque ela não está apresentando os números. Não pode voltar ao plano de Reagan, não pode ter um corte do lado da oferta pró-crescimento, a menos que, no mundo de hoje, mostre a matemática. Aqui está o que fazemos. Onde cortamos a indústria afetada, nossa projeção e como reverter. Não é assim que o mundo funciona. Eu digo às pessoas. O mercado de títulos derrubou mais governos do que o Howitzer, certo? E aqui, no último ano, a Assembleia Francesa foi derrubada por causa das finanças e por tentar colocar o custo de toda essa loucura verde sobre as pessoas da classe trabalhadora. Os alemães foram essencialmente derrubados por questões econômicas. Os britânicos, 2 governos, e eu acho que um terceiro está em apuros por causa da economia, os canadenses por questões econômicas, Biden realmente por questões econômicas, o G7 porque estamos muito alavancados. E por muito tempo, não tributamos de verdade e, particularmente aqui, não cortamos despesas e não tributamos os ricos. Estamos em um aperto e com muitos gastos militares. Então, eu continuo dizendo às pessoas, temos, eu acho, 300 trilhões globalmente de dívida se você somar tudo, as famílias, estudantes, pequenos negócios, grandes empresas, governos locais, seus serviços de água, escolas, governos regionais, governos nacionais, organizações internacionais. Se você somar tudo, dizem 300 trilhões, teremos a maior chamada de margem do mundo. Quando isso acontecer, vai ser um inferno para pagar. Digo agora, vocês devem entrar nisso. Vocês devem ficar sérios sobre administrar recursos, cortar despesas e descobrir o que podem fazer do lado da receita. É por isso que o presidente Trump surgiu com essas receitas externas revolucionárias, que ele vê como tarifas, taxas e direitos, que é a forma como financiamos nosso país até o início do século XX. Então, grandes mudanças estão por vir. Meu grande medo para todos é uma crise financeira, que seja pior do que a de 2008. Eu ficaria incrivelmente surpreso se fosse algo como Reagan e Thatcher, mas talvez poderíamos ser agradavelmente surpreendidos. Há algumas preocupações dentro do Departamento de Estado, dentro da administração Trump, sobre o que Keir Starmer está fazendo na Grã-Bretanha, especialmente em questões como liberdade de expressão. Apenas nos últimos dias vimos um homem, ele se declarou culpado porque queimou um Alcorão. Você sabe, disseram que isso foi racialmente, agravante e assim por diante. Você sabe, há preocupações dentro da administração Trump de que Starmer não está levando a liberdade de expressão a sério como uma questão ou em outras políticas domésticas onde a equipe de Trump está pensando, isso é loucura? Bem, antes de tudo, acho que o presidente Trump vê Nigel Farage como seu
relacionamento. E Nigel Farage é... Essa sua estatura. Sim, exatamente. Eu acho que essa é a sua estatura. E não estou tentando bloquear Sir Starmer, é que não acho que seja um bom sinal. E o presidente Trump não disse isso para mim. Mas no nosso programa com Rahim, estamos surpresos que você poderia enviar Lord Mandelson. Se você quer ter um ótimo relacionamento, poderia encontrar 20 pessoas que eu escolheria, exceto Lord Mandelson. E isso é por causa das coisas horríveis que ele disse sobre o presidente Trump no passado, que ele quis dizer que porque ele nunca pensou que Trump voltaria. Então é quando você diz o que sente. Agora ele rasteja aqui e o povo britânico deve entender, ele está se humilhando. Eles não o colocam no canal. Acho que Murdoch pode estar envergonhado. Não, Corby. Ele está se humilhando no digital e é embaraçoso. Aquele era um tempo diferente. Eu não sabia o que estava fazendo. Ele está se humilhando para tentar conseguir isso. Acho que ele é uma escolha terrível como embaixador. Acho que isso envia um sinal totalmente errado para o MAGA. Porque esse cara representa tudo, né? Ele é contra tudo pelo que sempre lutamos. Eu acho que é um símbolo horrível, horrível. E isso, para mim, é visto como inação. O presidente Trump é uma pessoa sociável e posso vê-lo se dando bem com o primeiro-ministro. Eu sei que ele está animado com isso. Teremos que ver como isso se desenrola, mas eu acho que quando você fala sobre pessoas de onde elas realmente vêm, é o Nigel, que conhece o presidente há anos, fez campanha para o presidente. E Nigel é uma grande personalidade aqui entre o MAGA. As pessoas conhecem Nigel. Nós fomos, quando Nigel estava aqui para a posse, um dos eventos mais bem frequentados de toda a nossa posse durante aqueles 5 dias. E as pessoas precisam entender, houve centenas, se não milhares de eventos. Um dos mais bem frequentados, por pessoas influentes, foi o que foi organizado para Nigel. É assim que ele é altamente considerado nos Estados Unidos porque, como Churchill viajou por todo o país e deu palestras naqueles anos no deserto. Nigel esteve aqui. Ele foi para as pequenas comunidades. Ele fez tantas palestras em pequenos eventos e locais pequenos quanto provavelmente fez nas Midlands. Quero dizer, ele passou muito tempo aqui conversando com as pessoas. E as pessoas veem uma alma afim. Lembre-se, 16, trabalhando duro no Breitbart London com Rahim Kassam, e Rahim estava trabalhando com Nigel então. Nigel disse à BBC no dia seguinte que, se não fosse pelo Breitbart London e Bannon e sua equipe, eles não sabem se teriam conseguido. Eu vi o Brexit. Como o precedente, eu disse, nós conseguimos isso. Se pudermos executar, e isso foi 2 meses antes de eu ser trazido para a campanha. Uma das razões pelas quais fui trazido para a campanha foi a ideia de que, sim, Bannon era o cara que estava naquela coisa do Brexit. É meio parecido. Então, há muitas semelhanças no que está acontecendo. Eu só acho que agora você realmente tem que executar o Brexit. É isso que eu acho que o homem do momento, Nigel Farage, ele está começando a enfrentar. Então, David Lammy, o secretário de Relações Exteriores, está aqui em DC esta semana se reunindo com Marco Rubio. E uma das coisas que eles vão discutir é este acordo das Ilhas Chagos. Sim, é grande. E há este acordo que parece que Keir Starmer vai assinar, no qual a Grã-Bretanha entrega potencialmente 18 bilhões de libras para dar-lhe soberania sobre nosso território, com uma base militar dos LSINers. Você aconselharia o presidente Trump a vetar este acordo? É inviável. Provavelmente sou a única pessoa que você vai entrevistar que deveria ter atracado lá e, na verdade, tivemos que ir para o Mar Arábico do Norte. Então apenas passamos por lá. Davi Garcia é um ativo central. Na época em que estive lá, acho que ainda era uma base britânica. É um ativo central na perspectiva geoestratégica geral da estratégia do Oceano Índico no Pacífico, o que eles chamam, você sabe, de Indo-Pacífico. A Índia e o sul da Ásia são agora centrais para realmente conter a China e impedir que a China tome o controle da massa terrestre eurasiática. Este é um ativo-chave, sob nenhuma circunstância agora, porque é uma estratégia naval no Oceano Índico. Quando estive no Mar Arábico do Norte e no Golfo Pérsico, em um destroyer como um jovem oficial, acho que foi em 79 em 1980, Diego Garcia. Era o único lugar onde você podia parar. Precisamos ter Diego.
Se você não tem Diego Garcia dos australianos, da Marinha Real que está lá e da Marinha Americana, está tomando uma grande decisão estratégica. Estou realmente chocado e surpreso que isso pudesse até ser concebido. Quando Nigel se aproximou de mim há alguns meses e me explicou, eu disse, não é lá que fica Diego Garcia? E eles disseram, sim. E eu disse, é impossível, não podemos desistir. Essa é a única base naquele vasto oceano. É a única coisa em que você pode se apoiar e está sob nosso controle, está sob nosso controle agora. Mas não pode ser, e certamente o presidente Trump dirá a eles sob nenhuma circunstância. Na verdade, esta é uma das coisas que me deixam meio surpreso com os britânicos sendo aliados quando algo é tão central e é chave para esta estratégia. Porque isso sequer surgiria para presentear. Acho que Maurício não está comprometido com a iniciativa, um cinturão, uma rota. Quero dizer, eles, o predatório, o que a Companhia Britânica das Índias Orientais fez ao construir sua rede, captura predatória, elites, capitalismo, depois executa a hipoteca, você tem as elites em parceria com você para sempre. O PCC executa uma estratégia inversa da Companhia Britânica, onde eles têm esses países desde a África subsaariana até a América Latina, passando pela África subsaariana, até o Canal do Panamá. Para todos os estratégicos, pegaram o manual da Marinha Real, leram Mahan e disseram, Mahan, eu quero entrar. Diego Garcia é central para isso, porque se você desistir, estará entregando ao Partido Comunista Chinês, e não podemos permitir isso. Então, só para ficar claro, você acha que o presidente Trump vetará este acordo? Eu acredito que o secretário Marco Rubio vai informar o ministro das Relações Exteriores, Lamy, que isso é inviável. Eu presumiria que isso já aconteceu. Senão, haverá uma tempestade de críticas da nação. Este é um assunto que realmente une até mesmo partes da ala mais isolacionista do MAGA. Porque percebemos que somos uma nação do Pacífico. Temos as 3 cadeias de ilhas. Obviamente, queremos fazer isso com uma marinha em vez de um exército. O exército nós nunca vamos lutar outra guerra terrestre, na massa terrestre eurasiática. Mas isso é central e os falcões são inflexíveis. Eu estou realmente meio surpreso que isso tenha chegado tão longe. É como se houvesse algo, não estou dizendo que há corrupção ou subornos, mas alguém tem que verificar isso. Não há lógica para por que entregaríamos isso. Maurício, você sabe, não é governado por democratas jeffersonianos e está em dívida com o Partido Comunista Chinês, então por que daríamos ativo, chave, no meio desse vasto deserto? É basicamente um deserto oceânico. É como partes do Pacífico. O oceano é tão vasto. Você tem uma pequena, essencialmente, estação de reabastecimento e lugar para manter armas, para reabastecer, e então lá é um atol com uma pista de pouso e um cais, certo? Você tem um cais e uma pista de pouso. Não é um lugar paradisíaco? Por que você desistiria disso? É como incompreensível. Kemi Badenoch. Ela é a líder do partido Tory. Sim. Na Grã-Bretanha. A nova líder. Você está impressionado com ela até agora? Eu simplesmente não estou impressionado com o partido Tory. Quero dizer, é tão ineficaz. Você teve 12 anos, você teve tantas oportunidades. Você teve aquele com Boris Johnson. Tudo o que vi é apenas, você desperdiçou tantas oportunidades. Você teve o Brexit, você teve a oportunidade ali. Houve tantos erros não forçados, certo? E Rotherham, ela também faz parte disso que não queria enfrentar. Algumas dessas questões que são desagradáveis de enfrentar. Não estou dizendo o escândalo. As gangues de estupro. Sim, as gangues de estupro. E lembre-se, estas são as netas dos caras que invadiram a Normandia. Pense nisso por um segundo. Pense na geração que estes são os netos de, ou os filhos de, mas principalmente os netos de. É nisso que eu penso. Eu penso em todas as vidas que foram para assegurar a liberdade da Inglaterra. Nesses bairros da classe trabalhadora, meninas da classe trabalhadora foram, gangues de estupro aconteceram. Agora admitem, estávamos com muito medo de fazer isso. Isso não é uma desculpa. Certo? Você tem a autoridade, você tem que fazer algo. Eu acho que é uma cicatriz profunda. Também acho que você tem que investigar isso. E a responsabilidade e a prestação de contas tem que surgir disso. Então, vejo o partido Tory, eles estavam lá para tudo isso. Quero dizer,
Onde você está depois de todos esses anos de governo Tory? E aqui está o que você descobre. Não é realmente conservador, não é realmente nacionalista. Não acredita realmente no Estado-nação. Quer ser tudo para todas essas organizações internacionais. Você abre sua fronteira e eles só empurrando. Eles dizem que farão, mas não fazem. Eles dizem que vão fazer. Então você recebe 1 milhão de imigrantes ilegais, 1 milhão de imigrantes. Dizem que vão fechar, mas não fazem. Eles estão sempre tentando esconder o jogo. E é por isso que eu acho que muitas pessoas ficam frustradas com a política. E dizem, todos esses caras mentem. Se você vai se destacar, tem que ser ousado. E eu acho que muitos dos Tories, quando olho para eles, só querem seguir o fluxo. Você não está lá para um concurso de popularidade. Você está lá para salvar seu país, e seu país está em crise agora porque por mais de uma década, você realmente teve poder, mas não usou o poder para realmente salvar seu país. Você está em uma enrascada agora. Não posso dizer o quanto acho que você está. Você está em um. Você tem um enorme problema de imigração que ainda não quer enfrentar. Estamos passando por isso agora. E é difícil nos Estados Unidos, e somos caras bem durões, certo? Você tem um grande problema à sua frente, que precisa enfrentar. Você tem um enorme problema financeiro que enfrenta, um problema econômico que enfrenta e questões de segurança nacional e estratégia. E você tem caras como Boris Johnson por aí tentando ser Churchill, que te deixaram enrolado na questão da Ucrânia. Os compromissos de que as pessoas estão falando, você está assinando tratados de 100 anos, você fala de fazer um compromisso militar significativo e uma segurança na Ucrânia. Você está brincando comigo? A Grande Bretanha, você vai perder seu sistema de saúde, você vai perder sua educação, você vai perder tudo. Se não controlar essas pessoas, e isso é tanto os Tories quanto os trabalhistas. A ordem estabelecida. E isso também vem da City de Londres. Está, eu acho, levando o Reino Unido para um abismo. E quando você disse que teve o Brexit e que vai cair em um abismo, isso significa que as pessoas no comando realmente não disseram: ei, temos nossa própria soberania. Vamos fazer algo como usar nossa soberania. Ok, tem sido 2 semanas muito ocupadas para você, eu imagino, e para o presidente Trump. Você está apenas começando? Está apenas começando. Nós em cá, Mos 2. Tenho feito isso todos os dias, assim, nos últimos 12 anos. É ótimo. Se você vai salvar seu... Olha, eu poderia sair e fazer... Eu fui abençoado por ter recursos financeiros. Eu poderia fazer qualquer coisa que eu quisesse. Isso é o que eu quero. Eu servi minha nação em um destroyer, sabe, por 3 anos e meio, 4 anos. Sabe, no mar no Pacífico e depois no Mar Arábico do Norte, porque meus heróis crescendo foram Lord Nelson. Você sabe, Horatio Nelson era e a banda de irmãos? Grande homem. Grande homem. Eu li tudo sobre ele. Eu fui a todos os memoriais. Quero dizer, minha família é de Norfolk, Virgínia. Muito, sabe? Todas as pessoas alistadas ou pessoas que trabalhavam ao redor da base. Eu sou de Portsmouth. Visite o HMS Victory. Veja. Sim, Portsmouth. Portsmouth é a cidade que é nomeada bem ali. Norfolk e Portsmouth são as duas cidades. Olha, eu sempre fui inspirado por Horatio Nelson. Um dos meus filmes favoritos, como o de Churchill, é That Hamilton Woman, que tem, sabe, Vivian Leigh e Laurence Olivier. Não, estou apenas começando. Eu trabalho de 18 a 20 horas por dia, 7 dias por semana e não me canso. E eu te digo, um cara que trabalha mais do que eu é Donald Trump. E as pessoas dizem, bem, ele joga golfe. Eu disse, ei, quando ele está no campo de golfe, ele está fazendo negócios. Ele tem caras, ele está no telefone, ele está pressionando caras, ele está jogando com pessoas por um motivo. Esse cara está em modo fera o tempo todo. Nunca vi nada igual. Ele agora, você está recebendo. Nós ainda não vimos o auge de Trump, mas estamos recebendo o melhor de Trump. Acho que estamos caminhando para o auge de Trump e é tão inver cada dia que eu acordo cedo para ler The Guardian e jornais estrangeiros. Digo, todo dia é Natal e eu tenho uma dúzia de caixas para abrir e haverá coisas ótimas em cada caixa. Quando você esteve no deserto, como nós estivemos no deserto, e lembre-se, eles tiraram todos os nossos bancos, perdemos todas as nossas linhas de crédito, todos os nossos cartões de crédito, eles nos desplatformaram. Ainda estou banido perpetuamente em todas as grandes plataformas. Você não pode me encontrar no Facebook ou você mal pode, procurar no Google. Eles colocaram todas as coisas ruins na frente. Você sabe, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Estamos banidos em todos eles.
mas é ótimo. Nós estávamos tão... E o presidente Trump desbancado, cartões cortados porque pensavam que estávamos fora do poder e iam nos colocar na prisão. O presidente Trump liderou o maior retorno, não apenas na história americana, ele liderou o maior retorno em toda a história política, se você ler a história. E as pessoas ao seu redor, que têm sido não apenas leais a ele pessoalmente, mas leais a esta causa, entendem que o povo americano respondeu a isso. Pessoas em todo o mundo responderam a isso. E você está apenas vendo o começo disso. Estamos no topo, em termos de beisebol, estamos no topo da primeira entrada. Temos um longo jogo pela frente e vai ser uma luta. Luta difícil. Eu digo isso às pessoas. Na inauguração, eu disse, não venham aqui apenas para festejar e pensar que é só isso. Este é o... Você sabe o que Churchill disse sobre, eu acho que é Lamin. Agora, nós temos até a inauguração em 5 de novembro. Isso foi meio que o fim do começo, certo? E agora temos o resto da história. E o presidente Trump está aqui na jornada do herói, então estamos aqui para apoiá-lo e fazer parte disso como a banda de irmãos de Nelson. Então este é o começo do fim. Muito obrigado, Stephen Bannon, por se juntar a nós. Obrigado, senhor, você.